Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pela confiança e nos deixar fazer um culto aqui para compartilhar a palavra de Deus. A palavra do Senhor. E eles mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? Amém, irmãos? Nos podem sentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero adorar ao nome do Senhor aqui nessa noite, irmãos, pelo privilégio de poder fazer menção do nome do Todo-Poderoso aqui na sua casa, aqui na casa do Senhor. Me sinto privilegiado de poder compartilhar com os irmãos algumas experiências no trabalho missionário, trabalho evangelístico, o qual o Senhor tem nos chamado. 11 anos atrás chegamos em Campinas e nos deparamos ali com o reverendo Maurício, que nos recebeu com alegria e nos abraçou, nos ajudou quando nós não tínhamos veículo. Eu costumo dizer que o trabalho de adoção, pastor, é esse. Começa por aí. As minhas filhas pequenas, uma vez passava por lá, levava para a igreja, passava em casa, mas deixava em casa novamente. Isso também faz parte do trabalho de adoção. E eu li esse texto aqui de Neemias, porque nós estamos numa grande obra. A obra do Senhor é uma obra grande. Obra de um Deus grande. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E quando eu leio esse texto aqui, irmãos, eu me coloco no lugar de Neemias, porque a Bíblia é bem clara em dizer que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, são os ceifeiros, e eu e você somos ceifeiros dessa seara, da seara do Senhor. E todo dia nós aprendemos algo concernente a essa obra. Aleluia. E o primeiro papel que nós temos de ter na nossa vida é a disposição. Nós precisamos nos dispor aí, nos dispor a orar, nos dispor a contribuir, nos dispor a buscar de Deus estratégia para o crescimento da obra do Senhor. Eu sofri um acidente, irmãos, há 4 anos atrás, e eu falei para o Senhor ainda lá no leito, eu falei: Deus, aonde eu vou ministrar a tua palavra, levar a tua palavra, eu quero falar desse feito do Senhor, desse milagre do Senhor. Dia 5 do mês 10 de 2016, nós estávamos em um culto, em um trabalho evangelístico, irmãos, na casa da Viviane, uma Alice, uma Silene conhece, e nós estávamos visitando, irmãos, um jovem que tinha levado mais de 20 tiros, jovem por nome Guilherme, desviou-se da casa do Senhor, e foi para o caminho errado, e lá aconteceu esse desastre com ele, e nós estivemos ali, uma quarta-feira à noite, que era as visitas com o departamento do pai, programa de adoção e integração da Assembleia de Deus do Belém. E nós fazendo essa visita, eu senti, irmãos, uma angústia. Fazer a obra de Deus é um privilégio, fazer a obra de Deus é uma alegria, uma satisfação imensa para mim. Mas eu estava lá e eu não tive coragem, não tive ousadia de fazer nada nesse trabalho, pois eu estava liderando, substituí o irmão Alice, mas eu não pude fazer nada nessa reunião, nessa visita. Todo mundo falou, todo mundo deu testemunho, alguém cantou um hino, o segundo líder dirigiu o trabalho, e eu fiquei ali meio melancólico, eu não sabia o que estava acontecendo, o que iria acontecer, mas Deus estava sondando o meu coração. Aleluia. Eu me apego muito, irmãos, ao Salmo de número 139, quando o salmista ele diz: Senhor, tu me sondaste, Senhor, tu me conheces de longe, Senhor, tu me entende, tu conheces o meu deitar, o meu levantar, sem que haja uma palavra, Senhor, na minha boca, tu os sabe. Aleluia. Porque o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, eu entendo aquilo que está
tudo bem. Eu perguntei para ele: posso entrar? Posso orar pelo jovem? Pois você imagina, irmãos, mais de 20 dias, o rapaz não andava, o rapaz não se locomovia. Ele estava de cama, ele estava no leito, e nós oramos por ele. Eu orei, coloquei as mãos sobre ele, orei com muita fé, com muita ousadia sobre aquele jovem. Ao amanhecer o dia de quinta-feira, dia 6, esse jovem amanheceu o dia andando. Aleluia! Mas as coisas do Senhor, irmãos, são mistérios que muitas vezes eu e você não entendemos. Por isso que eu comecei falando que nós precisamos ter disposição para prosseguir, disposição para ir e perseverança para ir avante. Pois o jovem começou a andar, mas 5:30 da manhã, eu indo para o meu trabalho, eu fui atropelado e parei de andar. Agora eu estava de cama, e eu agora estava no leito com as minhas duas pernas e meu braço fraturado, sem saber o que iria acontecer posteriormente. Mas há uns dias atrás eu tinha recebido um vídeo de um hino que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que dizia: eu cuido de ti. E eu não sabia, não entendia, mas ao ouvir eu me arrepiava inteiro. Quando eu sofri um acidente, eu me lembrei: o Senhor estava me dizendo: eu cuido de ti, tu vai passar pelo vale, mas eu vou estar contigo. Aleluia. As horas do relógio não vai passar, mas eu cuido de ti. Aleluia. O que eu tenho para ti é bem melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha, isso passou noite comigo lá no hospital, irmãos, mas eu não fazia nada. Não fazia nada, não me sentava sozinho, não pegava nada, simplesmente falava. Agora era eu que estava lá. E eu pensava comigo: Senhor, eu estava fazendo a tua obra. Se o Senhor disse que cuida de mim, eu creio que eu ainda vou voltar a fazer a tua obra. Aleluia. A obra do Senhor não pode parar, irmãos. A ordem do Senhor para Israel, marchando em rumo a Canaã, era para marchar. Aleluia. A ordem do Senhor para mim e para a tua vida é para marchar. Aleluia. Não desista diante dos obstáculos, prossiga avante, pois o Senhor é contigo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Quando eu digo isso, irmãos, eu me apego ao primeiro livro de Jeremias, quando Deus chama Jeremias. Aí Jeremias diz: Senhor, mas eu sou uma criança, Senhor, como eu vou fazer a tua obra, como eu vou falar, como eu vou ir? Aí o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, não diga que tu és criança, porque eu te escolhi desde o ventre, eu te escolhi, eu te separei. O que eu mandar tu falar, tu vai falar, o que eu mandar tu fazer, tu vai fazer, aonde eu mandar você ir, você vai ir, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Aleluia. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que Deus é aquele que não engana ninguém. No finalzinho do capítulo 1 de Jeremias, você vai ver que Deus vai dizer para Jeremias: olha, Jeremias, nesta caminhada, nesse teu trabalho que eu estou designando para você, vão se levantar contra ti, mas não vão prevalecer, porque eu estarei contigo. Aleluia. Não importa os obstáculos, irmão, o Senhor é contigo. Não importa as barreiras, o Senhor é conosco. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por fim, irmãos, passei por 5 cirurgias e estou de pé. Aleluia. E quando eu digo que eu estou de pé, eu me apego ao Salmo de número 20, que o salmista está dizendo: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e outros caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia. Aleluia. Pois o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos revigora, o Senhor é quem renova as nossas forças, o Senhor é quem reanima o nosso coração. Aleluia. E Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer que há refrigério para a tua alma.
evangelizando, fizemos ali um evangelismo, logo assim que o Senhor mudou-se, e nós fizemos algumas faixas, irmãos, compramos alguns apitos para fazer barulho, para chamar a atenção do povo. Quando o semáforo fechava, nós abrimos as faixas e ministrava ao coração daquele povo que estava nos seus carros. Os adolescentes tocavam seus apitos, chamando a atenção do povo. De repente passa o Senhor e pergunta: vocês não têm vergonha de estarem com essa palhaçada aí no meio da rua? Eu falei: o Senhor não tem vergonha de ouvir a palavra de Deus e chamar de palhaçada? Nós estamos aqui falando a palavra de Deus, a palavra poderosa, a palavra que é vida, a palavra que renova, a palavra que restaura, a palavra que levanta, a palavra que cura, a palavra que dá vida. Aleluia! E ele foi andando e eu andando atrás e falando ousadia. Aleluia, do Espírito Santo. Ó, se a obra do Senhor é assim, irmãos. Ó, se a obra do Senhor é assim. Um dia nós programamos o evangelismo, uma cruzada evangelística do lado da igreja, e o pastor falou para mim: Samuel, será que dá certo? Como que você vai fazer? E eu falei para ele: pastor, nós já arrumamos um caminhão, nós já arrumamos um som, nós já arrumamos um sanfoneiro, nós já arrumamos os crentes para panfletar, está tudo certo, o povo está com coragem, o povo está com vontade. Eu disse: pois pronto, vai dar certo, faça o trabalho. E nós estávamos fazendo esse trabalho, irmãos, e Deus ele me surpreende com coisas boas. Nós achávamos que iria dar poucas pessoas, mas de repente os irmãos foram trazendo os bancos da igreja, e o povo foi chegando, e foram trazendo os bancos da igreja, e o povo foi chegando. Aleluia, a palavra de Deus foi sendo ministrada. De repente entra um homem alcoolizado na frente do púlpito, aparece. Engraçado, irmãos, que tudo que o pregador dizia é para mim. É para mim, era até engraçado o jeito que ele falava, pois ele estava alcoolizado. No final do culto, o pregador fez o apelo. Nós temos que ter essa coragem. Nós poderíamos até pensar: não, vou fazer o apelo aqui, só tem crente. Mas alguém em casa também poderia estar ouvindo, alguém na rua poderia estar ouvindo. Nós estávamos na frente de uma escola, alguém poderia estar ouvindo, o vigilante da escola poderia estar ouvindo. A irmã deu aqui nessa noite que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela traz o dia atrás. E aquele homem alcoolizado levantou a mão, aceitando a Jesus. Eu pensei logo comigo, irmãos. Eu falei: nunca mais ele vai aparecer aqui. Ele não vai nem lembrar amanhã do que aconteceu, pois ele não estava se segurando em pé. Era no sábado à noite, irmãos. E o pregador orou por ele, a igreja ergueu suas mãos. Nós oramos por ele com fé. Os irmãos terminaram o culto, procuraram saber onde era a casa dele, colocaram no carro e foram deixar em casa. Esse é um trabalho de adoção. Tem que ter coragem de colocar o bêbado dentro do seu carro que você nunca viu. É só para crente. Por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem parecem loucura, mas para nós é salvação. Domingo de manhã na escola dominical, quem estava lá? Ele. Eu falei: ô glória, ô glória. Eu pensei errado, mas Deus trabalha diferente. Deus trabalha diferente com o homem. Aleluia, Deus sabe trabalhar, Deus sabe agir. Ele ouviu a palavra de Deus à noite, provavelmente alguma coisa de longe ele lembrou, mas de manhã ele foi ouvir de novo. Aleluia, ele pode até não estar lá hoje, mas de manhã ele ouviu a palavra de Deus e ele estava sóbrio, e essa palavra com certeza entrou no coração dele. Aleluia, aleluia. Ele também tem uma alma. O morador de rua também tem uma alma. A prostituta também tem uma alma. Nós temos que levar a palavra de Deus também para essas pessoas. O empresário tem uma alma, o político tem uma alma, e nós temos que ter a ousadia de falar de Jesus para essas pessoas. Aleluia. Disposição para ir. Neemias era copeiro do rei. O texto que nós lemos aqui já foi bem adiante, mas no primeiro capítulo de Neemias nós vamos ver que Neemias ele era copeiro do rei.
sem Cristo, desanimado, desacreditado, nós também não podemos nos acomodar com isso. Neemias, a Bíblia diz que ele sentou, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou por alguns dias. Nós precisamos, irmãos, ter perseverança, como falei. Nós precisamos ter disposição para fazer a obra, mas nós precisamos mais do que nunca ter estratégia. A estratégia de Neemias foi orar, foi jejuar. Aleluia. Se você percorrer o texto, você vai ver que Neemias, irmãos, ele estava em um lugar bom. Neemias estava de boa, a sua família estava de boa, o seu salário era bom, a sua posição era boa, o seu conhecimento diante da sociedade também era bom, mas Neemias não se acomodou com isso. Quando ele soube do povo, da calamidade que estava em Jerusalém, ele chorou, ele se entristeceu, ele sentiu. E outra coisa que me chama muita atenção, irmãos, senhores, aqui nessa noite, é que Neemias, ele ora e diz: Senhor, Deus dos nossos pais, ó Senhor, põe os seus ouvidos a ouvir o clamor do teu povo, pois nós pecamos, eu e a casa de meu pai também pecamos. Neemias estava longe de Jerusalém, Neemias estava em Susã, mas ele se colocou na mesma posição do povo, pois sabia ele que tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém era por causa de desobediência. Sabe por que o nosso Brasil está sofrendo? Sabe por que a nossa nação está sofrendo? Por causa da desobediência. Porque o povo virou as costas para Deus. Porque o povo está como no tempo de Noé, casando-se, dando-se em casamento e esquecendo-se do Criador. Neemias sabia que tudo isso era por causa da desobediência, mas ele disse: Senhor, eu também sou desobediente. A casa de teu pai também pecou, a casa de teu pai também se esqueceu de ti, mas agora atenta os seus ouvidos ao clamor do teu servo, atenta, Senhor, os teus olhos para o sofrimento do teu povo. Aleluia, glória a Deus. Aí de repente Neemias se encontra com o rei, e ele vai servir ao rei, e o rei diz: Ó Neemias, por que está triste o teu semblante? Nunca tive triste, só pode ser tristeza do coração. Depois você pode ver o texto lá na sua casa, irmão. Só pode ser tristeza do coração. O nosso coração se entristece quando nós vemos alguém que está correndo risco, irmão, de perder a sua vida, a sua alma. O nosso coração também se entristece com isso. E Neemias diz para o rei: não poderia eu estar de outra forma, pois o meu povo lá em Jerusalém está sofrendo, está passando necessidade, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas a fogo. Aí o rei diz: e o que tu me pedes agora? O que nós pediríamos ao Senhor agora? Se Deus nos dissesse: faça-me um pedido, qual seria o meu e o teu pedido agora? O que nós pediríamos ao Senhor? Nós pediríamos prosperidade ou pediríamos para o Senhor sarar a nossa nação? Nós pediríamos para Deus nos dar um carro novo ou pediríamos para Deus salvar almas para o reino dele? O que nós pediríamos? Nós pediríamos saúde para a nação, nós pediríamos agora salvação para essa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neemias não perdeu tempo. Neemias disse: é grato rei, aleluia. Se tu achaste graça aos meus olhos, agora eu te peço, dá-me carta para ir a Jerusalém, pede para Asaf me fornecer madeira. Neemias pediu tudo, irmão. Neemias aproveitou a oportunidade. Ele tinha orado ao Senhor pedindo estratégia, e agora o rei lhe concede, e ele vai a Jerusalém. Ele se dispõe a reconstruir os muros de Jerusalém. Ai, do resto. Aleluia! É tempo de reconstruir os muros, é tempo de restaurar as portas. Aleluia! A porta do coração, a porta da mente. Aleluia! É tempo de restauração. Aleluia!
pediu orientação ao Senhor, o Senhor lhe deu orientação, o rei lhe ouviu, pedido concedido, agora ele vai. Neemias, ele se arrisca nessa viagem longa. Neemias, ele põe a sua vida em risco. Neemias agora faz um investimento, e eu quero abrir um parêntese aqui nessa noite, irmãos. Não tem outra forma de investir melhor a não ser o reino de Deus. Aleluia, aleluia. Invista no reino de Deus sem medo, porque você vai ter recompensa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Não é porque Neemias estava numa boa, queria se esquecer dos seus. Não é porque Neemias estava numa boa, que ele iria se esquecer do povo de Jerusalém, que tinha dado as costas para o nosso Deus. Nós precisamos mais do que nunca, irmãos, nos dispor a resgatar vidas para o reino de Deus. Quem sabe tem pessoas próximas, pertinho de nós, esperando uma palavra de ânimo, esperando uma palavra de reforço, esperando uma palavra que lhe ponha para cima, uma palavra otimista. Aleluia, pois foi para isso que nós fomos chamados. Neemias não chega em Jerusalém diretamente querendo corrigir o povo, dizendo que o povo vai para o inferno, pois não foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para sentenciar, nós não fomos chamados para condenar, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para resgatar, nós fomos chamados para anunciar, porque nós somos arautos do rei. Arauto é aquele que vai na frente anunciando e dizendo em alta voz: o rei está chegando, estejam atentos, porque o rei está chegando. Aleluia. Oh, o rei está voltando. Oh, que remalha, o rei está voltando. Aleluia. Nós somos esses arautos do rei. Nós precisamos dizer ousadamente que Jesus está voltando, que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus muda a história, que Jesus cura, que Jesus lava, que Jesus limpa, que Jesus renova, que Jesus regenera. Aleluia. Não importa, irmãos, o lugar ou a hora, é tempo, aleluia. Nós já ouvimos aqui essa noite: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, aleluia. Esse é o tempo oportuno, esse é o tempo oportuno. Neemias chega em Jerusalém e ele encontra um obstáculo. Gesem, Tobias, Sanbalate, como sempre, irmãos, nós vamos encontrar cada um de nós aqui que temos o desejo do nosso coração de fazer a obra do Senhor. Não tenha dúvida, nós vamos encontrar Gesem, Tobias e Sanbalates no nosso caminho, querendo atrapalhar a obra. Eles tentam atrapalhar de todas as formas. Quando eles não acham nenhuma forma, eles usam uma estratégia satânica, irmãos. Porque quem usou a palavra de Deus para atrapalhar, para tentar, foi Satanás, dizendo para o próprio Jesus: se tu és o Cristo, lança-te daqui, porque está escrito, olha, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Satanás sempre fazia isso. Agora entra Tobias e Sanbalate, Gesem, não tinha força, viu que não iam atrapalhar, mandaram dizer para Neemias: desce, Neemias, nós vamos fazer um culto aqui, vamos fazer uma campanha, desce aí para congregar mais a gente. Pode olhar na sua Bíblia, irmão. Ele desce para que congreguemos juntos. Aí Neemias escuta essa conversa